Olá pessoal, voltando aqui na nossa planificação do desenho que acabou de fazer, vamos ver os conteúdos envolvidos nesse desenho, nessa simples planificação. Bem, eu escolhi tratar do assunto de ângulos. Qual série, qual ano? Bem, depende. Pode ser de sexto ano até o nono ano. Como a nossa proposta de ensino na Escola do Futuro é que a construção seja o foco, a construção do conhecimento em conjunto, e que o conhecimento de um determinado conteúdo não seja seriado. Nada impede que um aluno de sexta série tenha conhecimento de ângulos lá da oitava do nono ano, que o nosso foco é a pesquisa em um determinado conteúdo. Tá? Para isso, o professor tem que ser mediador. Vamos lá dar início ao conteúdo ou à pesquisa sobre ângulos. Bem, como já falei e já retratou que o nosso foco é pesquisa, então logo em cima, eu coloquei a referência do site em que foi pesquisado esse referencial teórico, tá? Então, foi do site infoescola.com e esse material foi pesquisado e desenvolvido pelo professor Daniel Duarte da Silva, licenciado e bacharel em matemática, ok? Então, vamos lá para o texto base. O estudo dos ângulos é fundamental para compreender conceitos ligados à geometria, trigonometria, entre outros ramos da matemática. O estudo dos ângulos é um dos responsáveis pelos avanços que possuímos atualmente em vários ramos, como a navegação e a astronomia. Um exemplo notável é o astrolábio náutico, inventado pelo grego Hiparco, usado para medir ângulos nos séculos V e VI. Os navegadores construíram esse instrumento para medir a elevação das estrelas e do Sol, com o intuito de localizar suas embarcações. Mais tarde, o astrolábio deu origem ao sextante, mais simplificado, mas que cumpria as mesmas funções, a mesma função. Logo abaixo também eu recolhi algumas imagens da internet e voltando a referenciar de onde foi extraído a imagem. E estas imagens foram extraídas desses sites e logo abaixo está a referência das referidas imagens. Sempre na pesquisa a gente mostra o nosso referencial teórico, pois nada que tem aqui, ou quase nada, surge de um acaso, ou tem que surgir de alguma coisa. A gente tem que ter um referencial. Aqui à esquerda, a gente tem uma imagem do astrolábio, como é que ele era, ok? Aqui embaixo tem uma imagem em que o visualizador, ou então o que está com domínio do instrumento, está visualizando uma estrela lá em tão distante, com o referencial logo ali, que nem diz o manezinho, em toda a vida reta, né? Do lado direito da imagem, eu tenho o modelo do sextante. Aqui, nesse lado aqui, tenho ele completo e logo à direita eu tenho um detalhamento do ângulo, como é que quando é que se media o ângulo, tá? Abaixo seria
como é feito e como seria medido esse ângulo, tá? Então, aqui é um espelho, ele visualizava bem aqui, e tem um espelho lá que reflete a imagem para um outro vidro, para um outro espelho aqui logo adiante. E assim ele mede aqui o valor do ângulo, ok? Então, definição de ângulo. Chama-se ângulo a região entre duas semirretas, que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que partem da mesma origem. Tá, então o que seria essa palavra ali, semirreta? Então vamos pensar bem aqui, que seria uma reta, tá? Uma reta, eu estou dizendo que não tem fim e não tem começo. Eu vou dizer bem aqui menos infinito e para cá o mais infinito. Optativo, colocar esse sinal de mais ou não. Pode ser só o símbolo de infinito. Então, semirreta, eu vou pegar essa reta aí e, lembrando, reta é com uma letra minúscula. Vou colocar um T. Geralmente meus alunos dizem que é um Z. Para mim é T. Tá? Então, semirreta é a metade dessa reta. Então, tem um ponto bem aqui que eu acabei de colocar. Posso dizer, geralmente a gente coloca um O de origem. Um O de origem. Tá? Então, ele parte, ele tem um começo, mas não tem um fim. Esse começo, geralmente, a gente coloca um A maiúsculo, que é o ponto de partida. E ele vai reto para tão distante, não tem fim, não tem começo. Para onde ele vai, a gente não define ainda. Ok? Então, entendido que seria uma semirreta, então ele pode ser, um ângulo ele pode ser medido internamente, a abertura entre esses dois segmentos de reta, semirreta, desculpa. Então aqui eu tenho uma semirreta bem aqui. Posso dizer, vou chamar de T, vou colocar um T aqui. Essa reta, esse segmento de reta T e esse segmento de reta S, tá? Lembrando que esse A aqui é referente a esse ponto e esse B é referente a esse ponto que está contido na reta, na semirreta, desculpa. Ok? Então, o ângulo é essa abertura aqui. Ou também, sabe como é? Tangente do time contrário pode ser esse ângulo aqui também, ó. Tá? Então, a gente define que é a abertura, então, ângulo interno. Ângulo interno. E aqui de fora, ângulo externo. Ok? Então, aqui eu posso definir dois tipos de ângulo já, interno e externo, por dentro e por fora. Ok? Como que a gente vai dizer ou escrever esse ângulo? Bem, aqui tem essas nomenclaturas, ó. AB, então o ângulo vai do ponto A, seria esse aqui, tá? Passa pelo ponto O, que seria esse, e vai até o ponto B, tá? E seria esse aqui. Ou, simplesmente, tem gente do contra. Não, professor. Eu posso sair do ponto B, passar pelo ponto O e ir até o ponto A. Sim, lado contrário. Lembrando que olha o símbolozinho, a abertura, tá? Para dizer que é ângulo.
Isso aqui é só uma questão de desenho, mais uma linha reta e faz a boquinha, ok? Também posso exemplificar ou escrever um ângulo como sai do ponto A, passa pelo ponto O, aí olha o detalhe, uma abertura de um ângulo, ou um tiozinho circunflexo, ou esse desenho aqui, tá? E vai até o B. Ou, time contrário, sai do B, passa pelo O e vai até o A. Vou colocar esse símbolo aqui, beleza? Ou, por fim, o ângulo O, que é o ângulo central. Detalhe que sempre o ângulo central, o ângulo que está aqui no meio, que é o vértice, que está ligando os dois segmentos de reta, segmento de reta T, segmento de reta S, esse ponto bem aqui, o O, que é o vértice, ele sempre vai estar no meio entre os dois pontos, sempre, sempre. Ele nunca vai estar em nenhuma das extremidades, nem na extremidade direita, nem na extremidade esquerda da simbologia. Ok? O ponto O é o vértice do ângulo e as semirretas OA e OB são os lados do ângulo. Existem alguns livros e alguns autores de livros que simbolizam isso aqui, ó. Sai do ponto O e vai até o A. Sai do ponto O, que é a origem, e vai até o ponto B. Geralmente para a direita, ok? Se eu tiver um desenhozinho para a esquerda, não faz muita diferença. Não lembro de ter visto essa diferença. Só o sentido, né? Sentido esquerda, direita. Sentido direita, esquerda. Ok? Ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos. Aqui. Dois ângulos são consecutivos se eles compartilham um mesmo lado. Ou seja, se o lado de um for também o mesmo lado do outro. Mas, falando sobre ângulos, vamos ver isso ali no nosso desenho. Eu fiz aqui mais ilustrativos, só para a gente definir e ter mais uma clareza. Então, o ângulo, eu coloquei de umas cores diferentes. Eu coloquei com essa cor verde. Então, esse segmento de reta aqui, ó, ali eu posso colocar qualquer letra, vou colocar a letra M, como segmento de reta M. E, bem aqui amarelo, eu coloquei um outro segmento de reta, que posso dizer aqui o que? M, N, então, segmento de reta N. Geralmente, a gente coloca no ponto de origem, ou origem, o vértice O. Ok? Então, aqui nessa figura eu tenho vários ângulos. Vamos ver. O mais expressivo seria esse aqui, ó. O ângulo formado por qual? O ângulo formado por sai do ponto M. Então, aqui do segmento de reta M, vai até o segmento de reta, até o ponto de origem O, tenho que colocar o sinalzinho, que é lá, que é o ponto central, e vai até o segmento de reta N. Eu vou colocar aqui, então, um ponto, e vou colocar aqui um ponto, ok? Observa que
Eu estou falando de segmento de reta, M e N, beleza? Ó, quando eu coloco esses pontos, eu falei que esse verde aqui é M, então eu vou colocar M. E aqui eu coloquei N, vou colocar a letra N maiúsculo. Eita.